No livro Antologia Mediúnica do Natal, médium Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos, súplica de Natal. Espírito Carmen Cineira, Senhor, tu que deixaste a rutilante esfera, em que reina a beleza e em que fulgura a glória, acolhendo-te humilde a palha merencória do mundo estranho e hostil em que a sombra ainda impera. Tu que por santo amor deixaste a primavera da luz que te consagra o poder e a vitória, enlaçando da terra o inverno, a lama e a escória dos que gemem na dor implacável e austera. Sustenta-me na volta escura estrebaria da carne que me espera em noite rude e fria, para ensinar-me agora a senda do amor puro, e que eu possa em teu amor, em teu nome, abraçar, renovada, a redentora cruz de minha nova estrada, alcançando contigo a ascensão do futuro. Espírito Carmen Cineira. De O Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Deve-se pôr um fim às provas do próximo. Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863, item 27. Este é o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Deve-se colocar um fim às provas do próximo quando se pode ou se deve, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir o seu curso. Nós vos dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para concluir as vossas provas. E tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, a parcela da dívida que tendes a saldar. Mas este pensamento provoca em algumas pessoas reflexões que devem ser afastadas, pois podem ter graves consequências. Alguns pensam que a partir do momento em que estamos na Terra para expiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Há os que acreditam que não somente é necessário evitar atenuá-las, mas que também é preciso contribuir para torná-las mais aproveitáveis, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se o vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, tu não irás além disso? Sabeis que a providência não vos escolheu não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como um bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça tinha aberto? Portanto, não digais ao verdes um de vossos irmãos feridos, é a justiça de Deus, é preciso que ela seja cumprida. Dizei ao contrário, vejamos quais os meios que nosso Pai misericordioso colocou em meu poder para amenizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material e meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me colocou nas mãos o meio de fazer cessar este sofrimento. Se não me deu também como prova ou expiação, talvez, o poder de pôr fim ao mal e restabelecer a paz. Ajudai-vos sempre nas respectivas provas e não vos encareis jamais como instrumento de tortura.
Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas, porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que a sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação, e que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça será cumprida. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para amenizar a amargura da expiação. Mas é Deus somente que poderá cessá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do homem acreditar-se no direito de resolver, por assim dizer, a arma na chaga, de aumentar a dose de veneno para aquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Ó, considerai-o sempre como um instrumento escolhido para dar-lhe termo. Resumamos desta forma: estáis todos na terra para expiar, mas todos sem exceção devem fazer inumeráveis esforços para amenizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Temos o suficiente. Despertamos pela manhã, abrimos o computador, mergulhamos nas redes sociais e nos enchemos de tristeza. Os amigos parecem donos do mundo, sorrisos e mais sorrisos, como se nada de ruim lhes acontecesse. Postagens no jardim de casa, na piscina, na sala luxuosa, parece que não trabalham, vivem em férias, fotos na praia, na neve, em meio a uma paisagem paradisíaca. Todos lindos, sarados, fazendo yoga, pilates. Descobrimos que as redes sociais nos forçam a colocar o foco naquilo que falta em nossas vidas. Como os comerciais de TV desejam nos convencer de que somente seremos felizes se adquirirmos o carro do ano, o apartamento em condomínio de luxo, o celular que acabou de chegar ao mercado. Isso nos recorda algo que aconteceu ao médium mineiro Francisco Cândido Xavier, quando um amigo da capital visitou Uberaba. Enquanto tomavam café em canecas comuns, o visitante falou a Chico tudo quanto conquistara nos últimos 50 anos. Tinha apartamentos em mais de uma zona praieira, uma conta poupuda em investimentos de variada ordem. Tinha centenas de ternos de grife, sapatos caríssimos, carros, barcos. No entanto, Chico continuava do mesmo jeito, uma casa sempre e as roupas de sempre. Tudo isso foi penetrando a alma do mineiro. O amigo foi embora e Chico se permitiu visitar a praia da depressão. Logo estava com os pés na água, adentrando o mar. O discurso do amigo lhe fervilhava no cérebro. Ele não tinha nada, nem se casara, nem tinha filhos, netos. Então o benfeitor espiritual lhe apareceu, indagando das razões de tanta tristeza. Depois de ouvir todas as queixas e a relação enorme de tudo que o Chico não tinha, falou: Chico, você só tem um corpo. Você veste uma roupa de cada vez. Você não precisa ter centenas de ternos. Para que você quer muitos pares de sapatos? Você só tem 2 pés. Você não é uma centopeia. Finalmente, quando o médium disse que nem se casara, não tinha filhos, não teria netos, recebeu o esclarecimento. Chico, você se casou comigo, com um compromisso. Não pode reclamar de não ter filhos. Os livros que juntos escrevemos são nossos filhos.
E se os filhos são nossos livros, as suas traduções são nossos netos. Chico foi saindo de seu estado de tristeza para se dar conta do quanto tinha, do quanto estava legando para a humanidade. Mesmo quando ele se fosse, ficaria seu patrimônio inestimável, que nem requisitava inventário. Já havia sido ofertado para o mundo os livros de sua produção mediúnica. Cabe-nos perguntarmos em nossa vida o que é essencial. De que mais precisamos além do que temos? Comida, água, agasalho, abrigo? Lembremos, em qualquer ponto da jornada em que nos encontremos, a aceitação e a gratidão para tudo quanto usufruímos é o maior passo na direção da almejada felicidade. Temos muitas vontades e muitos desejos. Em verdade, a lista de desejos não será capaz de trazer a felicidade se não pudermos reconhecer com gratidão que temos o suficiente. De O Livro dos Espíritos da Codificação do Espiritismo, por Allan Kardec. Pergunta de número 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isto denominados filhos de Deus? Meu Deus, são obra de Deus, exatamente como uma máquina o é do homem que a fabrica. Esta máquina é obra do homem, mas não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Mensagens de paz.